Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos na primeira carta aos Timóteos, capítulo 1. Ai, meu Deus, essa carta. Bom, e essa pessoa que vos fala precisa se desculpar, né, gente? Vive aparecendo aqui, falando que aqui todos os dias é o nosso lugar de ler a Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia. E ontem nem deu as caras. Gente, primeiramente, me desculpa, eu nem informei isso, mas eu realmente nem sabia que isso ia acontecer. Eu tô num processo de mudança, de reforma, enfim, de muitas coisas. E ontem eu acabei indo dormir na casa de uma amiga, esqueci o carregador em casa, ninguém tinha carregador, todo mundo tem iPhone nesse mundo, só eu que tenho Samsung, brincadeira, muita gente, eu sei, mas lá não tinha ninguém. E aí eu acabei ficando sem bateria até mais ou menos meio-dia e não consegui fazer. E depois minha vida ficou muito corrida. E aí minha mãe falou: ai, você podia ter descido, feito lá embaixo, feito um carro de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, nunca faz de qualquer jeito. Mas esse era um livro que eu queria assim, ó, nessa paz, sabe? Eu queria começar esse livro bem, falando e tendo certeza que as pessoas, né, estão ouvindo. Então, sem muitas delongas, eu já quero passar para a nossa introdução. O livro de Timóteo, eu tô aqui, né, com a minha Bíblia de sempre, para falar um pouquinho do livro de Timóteo. Aqui vai falar já de cara do livro de 1ª, 2ª Timóteo e Tito, né, que são os discípulos de... Ai, meu Deus, eu até anotei uma coisa. Peraí, deixa eu buscar. Não sei nem onde tá. Muito legal. Os discípulos de Paulo. E eu anotei, eu lembro vagamente, assim, que fala que um discípulo para um professor, para um discípulo, um aluno, era um filho, praticamente, porque a pessoa tinha ali a responsabilidade de passar, né, um ensino, né, algo formal, mas também um caráter. Não como hoje em dia, né, a gente vê aí isso acontecendo, né, de maneira... Às vezes o Estado em si tentando pegar isso dos pais, mas lá eles tinham essa responsabilidade, esse carinho, esse amor, essa devoção, sabe? E, bom, estamos falando ninguém mais, ninguém menos de Paulo, que passou todo o seu coração, sua firmeza, sua força para Timóteo e para Tito, que foram ali os seus discípulos, né, os seus alunos mais chegados ali. Paulo, em diversas vezes, vai falar que são filhos na fé que ele teve. E aí, para não me alongar muito nessa introdução, já quero ler aqui essa parte, porque para mim é o que a gente precisa focar, é o mais importante desse livro. Então vai dizer assim, ó, Deus, primeiro ele vai falar sobre Deus, da liderança de Deus e quem deve ser a liderança, como deve ser a liderança do homem. Fala assim: Deus cria, orienta, salva, cura, corrige, abençoa, chama e julga. Com uma liderança pessoal e abrangente dessa natureza, qual o lugar da liderança humana? Obviamente, ela tem de estar em segundo plano. A liderança humana não deve forçar caminho, não deve ser tirânica. A liderança centralizada nela mesma e na autopromoção trai os interesses do mestre. A melhor liderança em comunidades espirituais formadas no nome de Jesus, o Messias, é aquela marcada pela simplicidade, que não chama atenção para si, mas ao mesmo tempo não sacrifica nada no caminho da convicção e da firmeza. Aí vai falar ali que na carta a 2 jovens colaboradores, Timóteo em Éfeso e Tito em Creta, Paulo os encoraja e orienta quanto a ter uma liderança desse tipo. E aí tem outras coisas aqui que eu acho que não é importante,
vou passar aqui para o final, vai falar assim: o ministério de Paulo era um esforço em grupo, não um trabalho individual. Ele fez parceria com Barnabé na sua primeira viagem missionária e mais tarde teve outros parceiros como Silas e Lucas. Timóteo e Tito o ajudaram a formar novos cristãos e a levar cartas de Paulo às igrejas que sua equipe havia plantado. Paulo amava esses homens como filhos. Timóteo foi criado na religião judaica de sua mãe, mas não foi circuncidado em deferência a seu pai, que era grego. Estrangeiro entre gregos e judeus numa cidade da Galácia, o adolescente Timóteo recebeu de bom grado as boas novas a respeito de Jesus transmitidas por Paulo e deixou seu lar para viajar com o apóstolo. Para tornar-se um judeu completo, submeteu-se à circuncisão. Tito era grego da Antioquia, provavelmente mais duro na queda que o sensível Timóteo, porque Paulo fez de Tito seus relações públicas diante dos orgulhosos e beligerantes coríntios. Bom, então isso é um pouquinho aí sobre Timóteo e Tito que nós vamos ver. Então, sem muitas delongas, vamos começar orando para a gente já entrar aqui no primeiro capítulo de Timóteo. Amém? Bom, e eu estava me explicando, antes de continuar, eu estava me explicando que então ontem eu não consegui fazer. Mas, pra gente não ter essa quebra, eu pretendo fazer amanhã. Então, nosso dia de descanso, meu dia de descanso, no caso, acabou sendo na quinta-feira. E aí, a gente engata aí na próxima semana já, entre aí sexta, sábado, domingo, segunda. Tá bom? Se Deus permitir, se Deus assim quiser, né? Eu tô tentando deixar a vida mais leve. Eu sou muito ferro e fogo que fala. Eu sou, gente, eu gosto poxa, eu tenho uma responsabilidade, eu gosto de cumprir. Mas eu tenho recebido muitos feedbacks falando que a vida não precisa ser assim, tem que ter mais calma. Então, vamos tentar fazer isso, né? Tentar, quando não der, tá tudo certo, vai dar no outro dia. E a gente vai tentando aí, da melhor maneira, conduzir isso daqui até o final. Em nome de Jesus. Vamos? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Deus, por mais uma semana, sabe, Pai? Que alguns aí estão findando aí, né? Uma semana de trabalho, sabe, Deus, um tempo de esforço, de labuta. Muito obrigada, sabe, Deus. Outros ainda trabalham até amanhã, outros, quem sabe, até mesmo domingo. Seja como for, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo um final de semana de paz em Tua presença. Desde já te convidamos, Deus, para a nossa vida, para o nosso dia. Em nome de Jesus, queremos abrir o nosso coração, a nossa mente para essa carta, né, de 1 Timóteo, que vamos começar a ler hoje. Nos ensina, Deus, tanto em relação à liderança, quanto em relação a sermos discípulos, quanto em relação a esse, sabe, Deus, essa interação, esse chamado de igreja, essa coisa, sabe, Deus, que o Senhor nunca faz com um indivíduo apenas, sabe, o Senhor sempre faz em grupo, sabe, Deus, entre dois ou mais. Então, em nome de Jesus, Deus, nos ensina a sermos discípulos, ensina alguns aqui talvez a ser líderes, ou todos, né, na verdade, sempre existe algo no qual o Senhor nos coloca ali como, sabe, Deus, uma pessoa com influência, com uma certa influência. Então, que o Senhor abençoe, sabe, Deus, e nos ensine com Paulo, com Timóteo, a sermos estes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bora, gente. Então vai dizer assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escreva a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você.
Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem mesmo o que eles dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos. É para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos que dão falso testemunho e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar a todos a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra, a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Bora! Então vamos lá, gente. Esse capítulo, então, ele começa com Paulo dando orientação a Timóteo, que estava em Éfeso, a realinhar, né, voltar o foco ali para o que era o essencial, né, era o básico da fé. Por quê? Porque aquelas pessoas em Éfeso, né, a gente ele já leu um pouco sobre isso em Atos, em Efésios, enfim, muitos momentos, mas aqui é uma orientação. Aqui Paulo também vai tratar com Timóteo muito sobre, como a gente viu, né, caráter, sobre a vida, o dia a dia de um cristão. E aí, dentro de Éfeso existia, né, algumas conversações a respeito algumas lendas, né, aqui quando a gente lê assim, ó, lá no versículo 4. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé.
E aí, se eu vou aqui pro meu... para aquela nota de rodapé, né? Aí a pessoa que fez a Bíblia, não sei quem é, vai falar assim, essas foram histórias inventadas a respeito dos patriarcas e heróis hebreus e dos seus descendentes. Então isso quer dizer que muitas das vezes as pessoas ou inventavam histórias, ou enfim, elaboravam muita coisa, sabe, ficava assim, numas discussões que não servia, que não ia direto ao ponto, sabe? Que não falava propriamente daquilo que de fato Deus estava fazendo no mundo desde a construção, desde Gênesis, né? Desde Abraão, enfim, de tudo que aconteceu, dos profetas até a chegada de Jesus. Então, esse livro, nessa carta a Timóteo, né? Paulo vai tocar nessa essência, vai dar as ferramentas para Timóteo para que ele capte as ideias. E a primeira delas que Paulo já deixa registrado no primeiro capítulo é: gente, deixa eu falar uma coisa, se vocês estavam caídos, sabe, não é por meio das histórias, das conversas, das grandes coisas, que lá o povo era muito inteligente, então era muito focado assim numa coisa aqui, numa coisa ali, pegar. Não é sobre isso, gente. Deixa eu falar uma coisa. Se você conheceu a Jesus, se vocês foram apresentados a Jesus, se vocês tiveram o privilégio dessa palavra chegar até vocês, se vocês eram caídos, estavam mortos, deixa eu contar uma coisa, deixa eu contar como Deus fez comigo, sabe? Então Paulo vai falar, usa o meu exemplo, usa o exemplo de como eu era, sabe? Eu era assim, eu era nascido de judeu, mas também, assim como você, Timóteo, eu cresci, enfim, tava ali eu era entre os romanos e tal, tem cidadania romana, e eu persegui os cristãos, eu não conheci o caminho da cruz, eu não conheci o caminho do evangelho também, sabe? Então, Timóteo, volta o olhar deles para aquilo que é essencial, que aquele que estava caído, que aquele que antes pecava, que aquele que antes, sabe, blasfemava o nome de Deus, nós agora fomos salvos apenas por meio da fé, da graça de Jesus que nos alcançou, sabe? Essa graça me alcançou, essa graça alcançou a Éfeso, sabe? Uma cidade cheia de deuses, uma cidade que as pessoas ficavam confusas, sabe? Com tanto Deus para servir, com tanto Deus para adorar, para entender. Não, você não precisa entender, você precisa receber, vocês precisam agora viver uma vida condizente a isso. E ao longo do livro nós vamos ver qual é essa vida condizente que Paulo vai passar ali para Timóteo, para ele estar passando também para os bispos, para os presbíteros, para os diáconos, para as pessoas que agora serviam. Não é só chegar então e conhecer toda a Bíblia e falar com uma... como é que se diz? Com moralidade boa, né? Não é sobre isso, é sobre ter uma vida a respeito disso, sabe? É sobre ter uma vida condizente. Então é isso, então vai ser uma bênção, gente. Meu tempo se estourou aqui, eu não quero me alongar muito, mas não perca, fica comigo amanhã. Se Deus quiser, estamos de volta. Amanhã é sábado, a gente não costuma ter esse vídeo, mas como eu não fiz ontem, amanhã eu quero ter esse tempo de novo com vocês pra gente já chegar no capítulo 2 aí, que era pra gente estar hoje, né? Não tem problema não, vamos fazer isso? Tá combinado? Vocês voltam? Deus abençoe. Tchau, tchau.